Essa série de vídeos pode transformar a sua carreira como maquiador profissional. Você está prestes a deixar para trás todo o peso da desvalorização que você carrega nas suas costas simplesmente por ter escolhido se tornar um maquiador. Todos aqueles que desacreditaram no seu sonho vão passar a te respeitar e te valorizar como um profissional. A partir de agora está oficialmente declarada a guerra contra a desvalorização e o preconceito com o mercado da maquiagem. Eu preciso de profissionais que estão realmente dispostos a lutar comigo. Eu posso contar com você? Eu não queria saber o que as pessoas estavam à minha volta iam achar. Eu ia fazer maquiagem. O maior problema, a maior dificuldade do maquiador, quando ele está iniciando, é encontrar as pessoas que acreditem no trabalho dele. O valor do seu trabalho é você mesmo. Tinha acabado de sair do curso, eu não tinha direção, eu não sabia pra onde eu iria. 4 meses depois eu já tava achando que aquilo não era pra mim. Tava desmotivada porque eu tinha muitas pessoas à minha volta que falavam: tá vendo? Pra que você vai fazer isso? Tá perdendo seu tempo, entra logo numa faculdade, vai fazer alguma coisa que preste da sua vida. Se é o que você ama, se é o que você realmente sente prazer em fazer, vai dar certo. Tenho certeza que no final você vai olhar pra trás e se orgulhar do que você se tornou. A gente sofre um preconceito onde os nossos pais não aceitam, acham que isso não é uma profissão. Então, quando eu vi a história da Carol, quando eu vi que ela era tão nova e já se sentia tão realizada, eu me inspirei muito nela, muito mesmo. E foi isso que me deu mais vontade de fazer. Eu lembro que no começo do ano, quando professores: qual vai ser a sua profissão? Todo mundo é advogado, médico, e lá maquiadora. E falava com muito orgulho, porque eu não tenho que ter vergonha sobre isso. E às vezes todo mundo ficava assim me olhando. Eu sinceramente cansei de ver todo o preconceito em volta do mercado da beleza de um modo geral. Eu cansei de ver pessoas enxergando o nosso trabalho como algo sem valor e sem importância. Não, você não deve se sentir desvalorizado por querer se tornar um maquiador e ingressar nessa carreira. É um mercado lindo e que deve ser valorizado por todos à sua volta. Amigos, família. Eu passei por isso. A minha família, os meus amigos desacreditaram do que eu queria me tornar. Acharam que isso não era pra mim, que não ia me levar a lugar nenhum. E eu escuto muito isso dos meus alunos quando eles vêm fazer os meus cursos presenciais. Que o início da carreira foi muito difícil por conta do preconceito das pessoas à volta, fazendo com que eles desacreditassem deles mesmos. Como eu passei por isso e senti isso na pele, eu trouxe você pra Semana do Maquiador de Valor. Olá, meu nome é Carol Rezende, eu tenho 24 anos, eu sou maquiadora há 7 anos. E nunca na minha vida eu fiz algo além da maquiagem. Seja muito bem-vindo à Semana do Maquiador de Valor. Nessa série de aulas eu vou te ensinar todos os passos, todo o processo para que você se torne um maquiador valorizado no mercado, mantendo a confiabilidade, o respeito dos seus clientes e a sua agenda sempre cheia. Mesmo que você não tenha experiência nenhuma na área, ou até mesmo você que já fez um curso e ainda não trabalha, não ingressou porque não se sente confortável e pronto o suficiente para encarar o mercado. Ou até mesmo você que já trabalha na área, já está no mercado, mas está difícil se manter vivendo apenas da maquiagem. E também para você que quer se tornar um maquiador, que tem vontade de ingressar na área, mas não tem o apoio das pessoas que estão à sua volta. Foi assim comigo. No início da minha carreira eu passei por situações como essa e sinceramente não foi fácil lidar com tudo isso. Mas eu fico feliz e me sinto honrada por ter passado por isso e vivido isso, porque hoje eu consigo inspirar as pessoas que estão à minha volta a não desistirem dos seus sonhos. Sim, você pode realizar o sonho de se tornar um grande profissional do mercado da beleza. Quando eu fiz o curso VIP, ele me agregou em tudo. Depois disso, eu só tive sucesso nos atendimentos, muito mesmo, tive muito mais procura, porque também eu comecei a atender muito mais. Quando a gente faz um investimento no curso, a gente espera que o conhecimento adquirido seja no mesmo nível do que você paga. Mas aí é o pulo do gato do curso da Carol, que na verdade o conhecimento que a gente adquire, ele supera o valor investido. Foi isso que me deixou mais, como eu posso dizer, talvez surpreso, e mais apaixonado pelo trabalho dela. Então, se
você quer se tornar um profissional de sucesso, valorizado, reconhecido pelas suas clientes, fidelizar os seus clientes da maneira correta, a Semana do Maquiador de Valor é pra você. E eu quero te parabenizar por ter chegado até aqui, porque isso prova o quanto você está comprometido com essa semana. E eu tenho certeza que você vai aproveitar demais o conteúdo que eu trouxe pra você. Nesse primeiro episódio eu vou te contar os 5 erros que, caso você cometa, podem arruinar a sua carreira. E antes da gente se aprofundar nesse assunto, que eu tenho certeza que vocês estão muito curiosos para saber, eu lido com o mercado e atendimento social até hoje, então eu já passei por muita coisa e tenho tudo isso para passar para vocês. Mas antes eu quero contar um pouco mais sobre mim, um pouco mais sobre a minha história. Talvez você esteja passando agora pelo mesmo que eu passei há 7 anos atrás. E eu quero mostrar para você que sim, tudo é possível, basta você querer e acreditar em si mesmo. Tudo começou há 7 anos atrás, eu estava no 3º ano do ensino médio e eu não sabia exatamente o que eu queria, o que eu iria fazer assim que eu saísse do colégio, né? Meus amigos já estavam encaminhados, todos para as suas devidas faculdades ou cursos preparatórios, e eu não sabia exatamente para onde eu iria, eu não sabia qual caminho seguir. Isso é muito comum porque o jovem é muito pressionado pela sociedade, em todos os passos que ele tem que seguir corretamente para ter sucesso. Muitas das vezes o jovem ele não pode se expressar, e a arte ela não é vista como algo bom, como algo que dá retorno financeiro, como algo que dá satisfação, prazer e alegria, o que é um erro muito grande na minha opinião. Eu era uma aluna mediana, eu não era muito apaixonada por estudar, na verdade eu não gostava praticamente nada de estudar. Eu não tinha paciência nem para a escola, então só de pensar em entrar para uma faculdade, fazer um curso de 4, 5 anos de uma coisa que talvez eu nem gostasse tanto assim, só para agradar a minha família, as pessoas que estavam à minha volta e entrar no padrão da sociedade, não fazia sentido nenhum para mim na época. Eu sempre fui uma pessoa muito firme nas minhas opiniões e nas minhas decisões. Eu não me deixava influenciar facilmente pelo que estava à minha volta. Na minha escola tinha uma feira de profissões todo ano e o 3º ano que cuidava, né? Eu lembro que a minha professora de geografia que cuidava das feiras junto com a turma de 3º ano falou que naquele ano teria uma barraca sobre novas profissões, onde os alunos abordariam as profissões que estavam em ascensão. E eu que gosto de novidade, pedi para ela para deixar o meu grupo falar sobre novas profissões. Então foi isso, eu não tinha decidido com o meu grupo de fato quais profissões que a gente iria abordar. Isso eu lembro que foi numa sexta-feira, eu lembro como se fosse ontem. Foi numa sexta-feira e no dia seguinte, no sábado, em casa, eu tava conversando com o Vitor, meu marido, né, porque ele era meu namorado, sobre como que ia ser essa feira, mas ao mesmo tempo brincando com ele, dizendo que eu vou falar pras pessoas sobre profissões e nem eu sei o que eu quero fazer. E ele riu, porque ele já tinha feito direito, o Vitor já estava se formando naquela época, né, na verdade. Eu me inspirava nele, porque ele já era formado numa faculdade, ele já tinha noção de como que era. Então eu conversei com ele e pedi pra ele me dar uma opinião. Aí eu falei, amor, o que você acha que eu devo fazer? Porque eu não tenho certeza pra onde eu vou, o que eu devo fazer. Aí ele virou pra mim e falou assim, por que você não vira maquiadora? Você vive com essa cara sua aí rebocada, cheia de maquiagem. E ele usou essas palavras mesmo, cara rebocada, cheia de maquiagem. Eu nunca mais esqueci. E aquilo acendeu uma fagulha dentro de mim, porque eu nunca tinha pensado em enxergar a maquiagem como profissão, né? Eu ia realmente pra escola às 7 horas da manhã com a cara rebocada. Isso era um fato. E todo mundo adorava as maquiagens que eu fazia. Eram horríveis, mas todo mundo adorava, era o padrão da época. Era verde, azul, cada dia eu ia com uma cor diferente. Eu dava um prejuízo mais do que a mensalidade da minha escola de revista da Avon pro meu pai todo mês. Eu lembro que ele falou assim, tem uma amiga minha que é maquiadora, ela já tá na área há um tempinho, nossa, ela tá famosa. E naquela época eu não conhecia ninguém que fazia maquiagem e que ficava famoso com maquiagem. Sim, gente, se o preconceito hoje ainda é forte com a área da beleza, vocês tinham que ver há 7 anos atrás, era muito pior. Um maquiador não ia chegar a lugar nenhum, né? E foi isso que eu ouvi da minha família. Eu fiquei com aquilo no coração, mas eu decidi não comentar nada com os meus pais ainda, até porque eles estavam me pressionando um pouco pra falar que faculdade que eu iria fazer, qual carreira que eu ia seguir. Então eu deixei um pouquinho quieto pra não ter problema por antecipação. Achei melhor esperar um pouco e pensar melhor nessa ideia. Eu fui pro colégio na segunda-feira e foi a reunião com o meu grupo. A gente sentou e eu falei com eles, olha, vamos falar sobre beleza, vamos falar sobre estética. Todo mundo ficou meio chocado, né? Porque ninguém via a estética dessa maneira. Tinha uma amiga minha que queria fazer uma faculdade de tecnólogo em estética na época, então eu deixei ela cuidando dessa parte e eu falei, deixa que eu falo sobre maquiagem. E todo mundo ficou olhando pra mim com uma carinha tipo, oi, maquiagem, Carol? Como assim maquiagem? O que você vai fazer? Sobre o quê? O que você vai falar relacionado à maquiagem? Aí eu virei pra eles e falei assim, galera,
Vocês sabem que eu venho pra escola, né, desse jeito aqui. E vocês amam meu delineado. Eu, com 12 anos, já fazia um delineado gatinho perfeito, na régua, tá? Eu lembro que eu falei pra eles assim, eu vou chamar a professora de biologia, ela era muito bonita. Eu vou chamar a professora de biologia e vou fazer um delineado gatinho nela no palco. E todo mundo ficou olhando assim pra minha cara, como assim? Sim, eu já maquiava as minhas amigas. Eu era aquela amiga que as amigas iam pra casa pra fazer maquiagem, né, pra ir pra festa. Nas apresentações de escola, que as meninas tinham que estar maquiadas, eu chegava 2 horas antes no colégio, às vezes eu pedia autorização pro colégio abrir mais cedo pra eu poder chegar com as meninas e maquiar elas antes da apresentação. Então eu falei, eu já tenho experiência, gente, eu posso fazer um delineado gatinho, qual o problema, né? Aí eu fui, gente, na cara e na coragem, meu Deus. O auditório tava lotado. Tinha pais, professores, diretores, a galera da faxina da escola, tava todo mundo reunido pra me ver fazer o delineado gatinho no palco, porque ninguém tava acreditando no tamanho da minha coragem. Aí a professora sentou e eu comecei a explicar como se eu fosse realmente uma profissional. Eu não lembro exatamente o que eu falei e como eu expliquei. Eu só sei que o pessoal entendeu. Bom, pelo menos eles bateram palma no final, então acho que entenderam. Eu fiz o delineado e assim, não ficou perfeito, óbvio, mas ficou bom. E aquilo me deixou um pouco chocada. Uma coisa que eu não falei pra vocês é que se eu não fosse maquiadora, eu seria professora. Eu amo dar aula, eu amo ensinar pras pessoas. Eu até pensei em fazer faculdade de letras, porque eu gostava muito de português e inglês, e era a única coisa que eu era boa de fato no colégio. Então eu fiz o delineado na minha professora de biologia, ela abriu os olhos, achou lindo, e todo mundo começou a bater palma, e os meus amigos começaram a gritar, menino, menina, todo mundo gritando na plateia. Aí eu me achei, né? Falei, gente, o que tá acontecendo? Eu nasci pra brilhar. Que monte de luz em cima de mim, eu mal tava enxergando as pessoas, mas eu vi, assim, o olhar das pessoas de admiração, porque gostaram da minha explicação e gostaram como eu fiz a técnica na professora, né? E as meninas depois ficaram me puxando, me perguntando, o delineador, e o delineador que eu usei pra fazer o delineadinho dela, né? Sabe aquele da Avon, da Color Trend? Azul e branco, aquilo parece pimenta, né? Que você joga aquilo no olho, conjuntivite. Mas a gente fez e deu tudo certo, graças a Deus. Até porque era o único delineador que eu tinha. Eu fiquei com o meu coração aquecido. E eu não queria saber o que meus pais iam achar. Eu não queria saber o que as pessoas estavam à minha volta iam achar. Eu ia fazer maquiagem. Eu acho que a parte mais difícil foi ter que lidar com o preconceito das pessoas. Porque a maquiagem não era nada. Hoje eu ainda vejo o mercado valorizado, né? Eu consigo ver as pessoas valorizando mais a maquiagem, mas naquela época não. Naquela época você não ia ser nada. E eu ouvi pessoas falando pra mim, como que você vai fazer maquiagem? Não tem como sobreviver disso. Você vai passar fome. Eu ouvi meus pais irados comigo, meu pai falando que não pagou colégio particular pra minha vida inteira pra eu virar maquiadora e trabalhar em salão. E eu lidei com esse preconceito e eu não quis saber. Além de lidar com o preconceito, ainda fiz o meu pai pagar o meu curso, porque eu sou afrontosa. Meu pai pagou o meu curso, mas ele queria me fazer desistir de qualquer jeito. Ele virou pra mim e falou assim, eu vou pagar o seu curso, mas eu não vou te dar um material. Eu não vou bancar isso pra você. Pra você daqui a 6 meses ver o que você tá fazendo com a sua vida e tomar juízo. Essas foram as palavras do meu pai. Só que meu pai já tinha comprado 3 anos de Avon todo mês pra mim. Então, basicamente, ele bancou meu material, sim, ele só não sabe. E eu trabalhava com isso. Eu tinha a base pro meu tom de pele e era a que eu passava em todo mundo. Eu raspava pó e misturava na base pra conseguir escurecer. Eu já começava a ver umas blogueiras no YouTube falando sobre essas dicas, esses truques. E eu fazia. Vitor me apoiou muito. Falar dele pra mim... Falar do meu marido é algo que pega na minha ferida, porque ele me deu a ideia, ele me apoiou, ele comprou material pra mim. Meu marido era um assalariado na época, tinha acabado de sair da faculdade, ele não tinha dinheiro, mas o dinheiro que ele tinha, ele investiu no meu sonho, né? E eu nunca vou poder agradecer tudo o que ele fez por mim e o que ele faz até hoje. Porque por mais que tenha pessoas à sua volta que te desvalorizem, sempre vai ter alguém pra te empurrar pra frente.
Sempre vai ter alguém pra dizer, vai. E você sempre tem que ouvir a pessoa que te empurra pra frente. Qualquer pessoa que te puxa pra trás, que diz que não é possível, que você não vai chegar, que você não vai conseguir, essa pessoa não tá falando uma verdade pra você. Então nunca dê ouvido pra essas pessoas. Acredite em você, acredite no seu sonho e continue, porque eu tenho certeza que você vai chegar lá. Porque isso não depende das pessoas que estão à sua volta. Isso só depende de você, de mais ninguém. O maior problema, né, a maior dificuldade do maquiador quando ele está iniciando é encontrar as pessoas que acreditem no trabalho dele, né, que deem um voto de confiança. Deus, ele sempre foi tão presente na minha vida que ele colocou as pessoas certas no meu caminho. Porque às vezes a gente deixa oportunidades passar sem perceber e pensa que, comigo isso não aconteceria, comigo não aconteceu. Só que sempre vai ter pessoas à sua volta que vão estar dispostas a fazer algo de bom por você. Só que a gente às vezes foca muito mais em quem está à nossa volta, dispostos a nos colocar para trás. Eu acho que é aí que está o problema. Porque quando você acredita em você, você ouve as pessoas que querem te colocar para frente. E eu posso garantir isso porque comigo foi assim. Eu tinha pessoas na minha família que falavam pra mim que eu ia passar fome sendo maquiadora, mas ao mesmo tempo eu tinha pessoas à minha volta que falavam, cara, você tem muito talento, você nasceu pra isso. E pessoas que nem imaginavam aonde eu poderia chegar, até porque nem eu imaginava aonde eu poderia chegar. Nessa época eu conheci o André Felipe, meu grande amigo também, e eu não vou chorar de novo dessa vez. O André, ele tinha acabado de abrir o salão dele, né? Ele tinha realizado o sonho dele de abrir um salão maior, porque ele trabalhava na garagem da mãe dele. A mãe dele era cabeleireira. Ele cresceu na área da beleza e fazia cabelo desde os 14 anos de idade. Com 22 anos, ele abriu o salão dele. Era um salão grande, espaçoso, bonito, tudo preparado para as clientes como ele sempre sonhou. Só que o André sempre foi uma negação para maquiagem. Ele até tentava, mas... amigo, não dava certo, você sabe. E a esposa dele, a Thaís, também é minha amiga, ela é prima do meu marido. Então a gente já se conhecia antes, mas eu ainda não acompanhava o trabalho dele de perto, né? Eu lembro que eu tava na igreja num domingo e tava todo mundo junto e a gente saiu pra lanchar. Eu ia não só pra escola maquiada, eu ia pra igreja também. Cada domingo uma cor. E ele falou, nossa, gostei da sua maquiagem, que esfumado bonito, gostei. Aí eu, obrigada. Aí ele, Vitor, é ela, né, que fez maquiagem, né, que se formou. Aí, Vitor, ela acabou de se formar e tal. E eu tinha acabado de sair do curso, eu não tinha direção, eu não sabia pra onde eu iria. Na verdade, eu tava formada, eu acho que há uns 4 meses, né? Fazendo uma cliente uma vez na vida, outra na morte, porque na época não tinha rede social, eu não tinha uma forma mesmo de divulgar o meu trabalho. Até tinha rede social, mas era o máximo um Facebook, postava uma foto maquiada. Eu não tava ali me mostrando para um público, né? Tava me mostrando para pessoas amigas que me seguiam, né? Que me acompanhavam. Então, era diferente do que é hoje, né? Não tinha essa questão de criar uma rede social para o seu trabalho e se divulgar. Os blogs, o YouTube, ele tava começando ainda naquela época. Aí ele virou pra mim e falou assim, olha, esse final de semana eu tenho uma cliente, uma maquiagem. Eu ia fazer, mas você não quer fazer não? O meu coração gelou, porque eu senti o peso de uma responsabilidade gigantesca. Eu não sabia o que eu iria fazer lá no salão dele, até porque eu achava que ele era um baita de um maquiador. Aí eu vi ele maquiando e fiquei mais tranquila. Aí ele, vai lá, vamos fazer um teste. Faz a maquiagem, vamos ver como é que vai ficar. Tem uma sala lá própria, vai lá. Cheguei com a minha malinha, com os meus produtinhos mais baratinhos, bem humilde. Aí eu coloquei meu material, que era pouquinha coisa. Coloquei meu material e comecei a fazer a maquiagem dela. O resultado foi melhor do que eu esperei. Eu gostei daquela maquiagem na época e eu falei, nossa, arrasei nessa maquiagem, ficou maravilhosa. E ele adorou. Ele foi e me pagou exatamente o que a cliente tinha pago, não tirou nenhuma porcentagem. Aí no mesmo dia, ele virou pra mim e falou assim, eu quero que você trabalhe comigo. Eu vou montar uma sala pra você aqui. E eu lembro que foi um dos dias mais felizes da minha vida. Porque 4 meses depois eu já tava achando que aquilo não era pra mim. Porque eu não tinha um norte, né? E era pouco tempo, mas mesmo assim eu já tava desmotivada porque eu tinha muitas pessoas à minha volta que falavam, tá vendo? Pra que você foi fazer isso? Tá perdendo seu tempo, entra logo numa faculdade, vai fazer alguma coisa que preste da sua vida. Sim, eu ouvia essas frases, não são só vocês que escutam isso, eu também ouvia isso. E ele montou a sala pra mim, eu lembro que eu quis combinar com ele uma porcentagem, porque se dependesse dele, eu nem pagaria nada pra trabalhar com ele. Eu quis combinar com ele uma porcentagem, porque eu queria sentir aquilo de uma forma justa, né? Que a gente se ajudasse, porque ele tinha acabado de abrir o salão também. É muito legal você também se preocupar com as pessoas, né? Não pensar só em você, mas se preocupar também com as pessoas, principalmente aquelas que te estendem a mão.
Ele montou a sala pra mim e eu comecei a trabalhar. Era muito procurado naquela época noivas em salão, né, de beleza, então eu comecei a fazer noivas com ele, descobri minha vocação com ele pra maquiagem de noiva. Ele fazia os penteados das minhas clientes, eu fazia a maquiagem, então eu acabei me acostumando mal e até hoje eu não faço penteado. Eu tenho profissionais que trabalham comigo, junto comigo na minha equipe e que são grandes penteadistas e fazem isso perfeitamente, e eu vivo apenas da maquiagem. E eu só precisava de alguém que acreditasse em mim. E ele acreditou. Mas sim, sempre vai ter alguém pra acreditar em você. E eu quero que você saiba disso. Sempre vai ter alguém pra acreditar em você. Hoje eu tenho meu espaço. Eu cuido da minha agenda juntamente com meu marido, que cuida de tudo pra mim também. Vitor sempre foi o meu apoio, né? E eu trabalhei 4 anos na equipe de André. Eu era maquiadora exclusiva do salão, eu aprendi muito com eles, eu aprendi sobre cronograma, sobre organização de agenda, porque a Thaís, que cuida, né, da administração do salão, ela me ensinou muito sobre isso. Então foi primordial para mim esse tempo de aprendizado, e por isso que é muito importante que você viva cada etapa da sua vida, da sua carreira, porque cada etapa é um aprendizado, cada etapa é um momento, é um tempo, né? E você tem que viver esse tempo. Porque não, você não vai sair do curso e se tornar um maquiador super bem sucedido depois de 5 meses, como eu achei que seria comigo, né? Mas, gente, essa dificuldade é pra todo mundo, tá? A não ser que você já tenha um berço, que você já tenha algo encaminhado pra você assim que você sai do seu curso, da sua faculdade. Toda profissão é difícil, toda profissão exige dedicação, exige entrega. E eu só quis contar um pouquinho sobre a minha história, porque sim, tem muito mais coisa em volta de tudo isso. É bem resumido o que eu falei pra vocês entenderem que a dificuldade todo mundo passa, que nada vai ser fácil, nada vem fácil pra nossa vida. E quando você luta, quando você tem um testemunho, uma história, fica muito melhor, porque hoje eu conto com todo orgulho. Eu sempre tive orgulho do que eu decidi, mas hoje eu tenho mais orgulho ainda, porque como eu falei pra vocês, hoje eu inspiro pessoas. Hoje eu estou aqui inspirando vocês a não desistirem. Nunca desistam. Porque se é o que você ama, se é o que você realmente se sente bem, se sente prazer em fazer, vai dar certo. Só que tudo na vida tem um tempo. Então viva esse tempo, porque é importante você passar por cada etapa, porque eu tenho certeza que no final você vai olhar pra trás e se orgulhar do que você se tornou. Assim como eu. Eu desenvolvi o meu próprio método de maquiagem em pele preta e no ano passado eu estive num palco para mais de 300 pessoas mostrando essa técnica, né? E as pessoas me aplaudiram, me receberam de pé, foi muito bom. E eu só lembro da feira de profissões do colégio e eu consigo ver toda a minha evolução daquele delineado gatinho da minha professora até a técnica que eu desenvolvi com todo o meu estudo, com tudo isso que eu passei nesses 7 anos da minha carreira, né? Eu consegui ver a Carol de 7 anos atrás, sonhadora, e a Carol de 7 anos atrás, que ainda é sonhadora, que ainda tem muita coisa para alcançar, mas chegou em um lugar que não imaginava. Bom, e agora chega de choradeira, chega de emoção, vamos falar de profissão, vamos falar de mercado, de carreira. E hoje eu vou te mostrar os 5 maiores erros que você não deve cometer como profissional, porque esses erros podem atrapalhar e talvez arruinar a sua carreira, então fica comigo. O erro número 1 é você se deixar desvalorizar a ponto de deixar a cliente dar o seu preço. A cliente nunca pode colocar valor no seu serviço. Porque só quem sabe o quanto você investe e o valor do seu trabalho é você mesmo. Então, mesmo que ela peça um desconto, você deve sentar, conversar e ver se tem a possibilidade de fazer esse desconto, mas de um jeito que continue valendo a pena para você. Porque o gasto de um maquiador é muito alto. O investimento que um maquiador faz em material e tudo que ele precisa ter para conseguir oferecer um atendimento de qualidade, uma maquiagem bem finalizada, é muito grande, gente. Você gasta muito dinheiro. Então, não tem como você deixar o cliente colocar preço no seu serviço ou baixar o valor do seu trabalho a ponto de não valer a pena e você acabar pagando para trabalhar. Isso é um problema muito sério. Uma coisa que vale a pena pontuar é que no início é muito normal que o maquiador pague para trabalhar, porque o iniciante está montando o material. Então, basicamente, todo o dinheiro que vai entrar para você, iniciante, é para montar o seu material. E o que vai dizer quanto você vai gastar é o quanto você ganha. Se você presta um serviço de qualidade, oferece um bom atendimento, e mesmo que não trabalhe com produtos importados, trabalhe com produtos de bom acabamento, que vai oferecer para sua cliente um bom acabamento numa maquiagem, uma maquiagem completa e bem acabada, não tem por que você se deixar desvalorizar e cobrar um valor que
que não vai valer a pena para você. Se você definir o preço da sua maquiagem, é porque ali está acrescentado o valor que você gasta no seu produto, né? E também o valor do seu trabalho, o tempo que você investe, porque o maquiador iniciante normalmente ele não tem um espaço para maquiar, ele tem que ir até a cliente. Tem o fator risco também, você leva aquele material para rua. Eu já vi maquiadoras, colegas minhas, perderem o material, serem assaltadas, e isso é um risco que você corre quando você tira todo o seu material para ir atender o seu cliente. Então tudo isso agrega valor no seu serviço, tá? Porque preço é uma coisa e valor é outra, e eu sempre falo isso. Preço é aquilo ali, dinheiro, só que tem um valor ali naquele serviço, né? Bom atendimento, simpatia, cordialidade, pontualidade, responsabilidade, que é muito importante falar isso, às vezes falta responsabilidade nos profissionais. Então, se você vai oferecer um atendimento completo, o seu serviço tem um valor, e não é o cliente que vai colocar esse valor, é você. Agora vamos falar sobre desconto, né? Porque muita gente tem dúvida. Carol, até quanto de desconto eu posso dar? Eu posso dar desconto se eu for maquiar uma pessoa só? Pagamento no dinheiro, pagamento no cartão, se eu for maquiar mais pessoas? Eu não sou contra o desconto desde que o maquiador mantenha o seu valor. Valor, no caso, é o serviço e não preço, tá? Então, sim, você pode oferecer um desconto entrando num acordo ali com o cliente de maneira que fique bom para os dois. Às vezes ela fala que vai pagar em dinheiro, então já tem aquela questão da taxa do cartão. Então você observa, pensa, vê se é justo ou não. Normalmente, quando eu ia atender em domicílio, eu só dava desconto quando era 2 ou mais maquiagens. Porque aí valia a pena pra mim retirar o meu material, ir até a casa da cliente. Aí eu conseguia dar um desconto, sim. Tirava ali 10, 15% de cada maquiagem, ou então só 10%, para ficar um valor simbólico, porque, gente, cliente quer desconto. Às vezes 5, 10% já é o suficiente, né? Porque às vezes a gente pensa, ela vai pedir desconto, se eu tirar R$20 da maquiagem para ela não vai fazer diferença. Mas sim, faz diferença. Então eu sempre indico isso, se você for dar desconto, faça de uma maneira que continue confortável para você como profissional. Porque se a cliente gostar muito do seu serviço, se apaixonar pelo seu serviço, ela até pode pedir um desconto da próxima vez. Mas se você não quiser dar o desconto, ela vai fazer a maquiagem com você mesmo assim. Com o passar do tempo, você se especializando, fazendo mais cursos, né? Aumentando a sua carga didática, comprando materiais de maior qualidade, você vai aumentando o preço do seu serviço e a cliente vai acompanhando com você. Porque sim, eu tenho clientes que maquiam comigo até hoje, que eu maquiei há 7 anos atrás. Que gostaram do meu serviço lá atrás, quando eu trabalhava com material de qualidade inferior, quando eu até prestava um atendimento inferior, porque eu ainda não tinha vivência, né, com o mercado. Mas eu sempre tratei os meus clientes muito bem, sempre fui simpática, responsável. Então acho que isso às vezes vale muito mais do que um bom esfumado. Vai chegar um momento em que os clientes não vão mais ficar pedindo desconto, porque hoje minhas clientes não pedem desconto para mim. Normalmente as clientes que pedem desconto são aquelas clientes que estão comigo lá desde o início, então para elas eu faço desconto, né? Elas acreditaram em mim, há muito tempo. Mas é aquele desconto que me mantém segura. É um desconto que me mantém valorizada. Às vezes eu dou um desconto ali na forma de pagamento, né? Carol, se eu der no dinheiro e for com a minha mãe e a minha prima, tem como fazer um pacote aí pra gente? Aí eu falo, tem como sim. Vamos ver se vocês vão pagar no dinheiro? Tá bom, vou fazer um desconto pra vocês. Agora, cliente nova, eu já penso se vale a pena, porque, gente, o desconto, ele é uma coisa muito relativa. Hoje o valor que eu cobro é um valor que cobre todas as minhas despesas e me dá lucro. Então, às vezes, se for pra fechar um bom serviço, eu faço sim. Não tem problema nenhum com isso. Mas hoje eu não passo mais por isso, sabe? De me sentir desvalorizada quando eu envio o orçamento e o cliente olhar e falar, nossa, tá muito caro. Eu ouvia muito isso no início, tá? E na época que eu cobrava R$70 pra fazer uma maquiagem, pra vocês verem como que a maquiagem evoluiu. Naquela época já era um absurdo, né, o que eu cobrava, porque eu sentia que eu era uma profissional de qualidade, eu sempre me valorizei. Fazia desconto, mas sempre me valorizando. Isso é uma coisa que eu sempre prezei. Vai chegar um momento que o cliente não vai mais pedir desconto. Vai chegar um momento que, mesmo que ele peça, ele vai ter total respeito com o profissional que ele tá falando. E você consegue sentir isso até no tom da voz, quando te manda um áudio, ou até mesmo na maneira que escreve. Porque hoje, quando as minhas clientes me pedem desconto, elas não vêm com a frase, nossa, tá muito caro. Elas só vêm com a frase, Carol, existe a possibilidade? E olha a diferença do peso do nossa, tá muito caro, dá pra fazer um desconto? Para, existe, Carol, uma possibilidade de fazer um desconto se... Entende? A cliente, ela tá te respeitando como profissional. Ela tá colocando na sua mão a possibilidade de dar um desconto dependendo do que ela te oferecer. É uma negociação e não uma desvalorização. Então vocês precisam saber pesar isso, tá? Porque no início eu até me submetia por falta de experiência mesmo. Às vezes o cliente colocava preço no meu serviço e eu aceitava. E isso é um erro.
Nunca deixe o cliente colocar preço no seu serviço. Jamais. Só quem sabe o valor do seu serviço, o valor do seu trabalho é você. Porque se você se desvalorizar, todos que estiverem à sua volta vão te desvalorizar também. O segundo erro é a falta de higiene com material de trabalho. Os maquiadores, eles são conhecidos por ser bagunceiros. Sim, eu sou bagunceira. Quando eu tô atendendo, a minha bancada fica um caos. Isso é uma coisa que em 7 anos eu ainda não consegui arrumar a solução pra isso. Às vezes ali na correria, um atendimento de dia de noiva, vai um, entra outro, então a gente acaba bagunçando a bancada, mas eu me encontro na minha bagunça. O problema é você não ter higiene com o seu material de trabalho. E como que isso funciona? Primeira coisa, gente, pincéis. Os pincéis eles têm que estar sempre limpos, porque lavar pincel com água, com sabonete, com shampoo, a forma que você usar para lavar, com muita frequência estraga a cerda do seu pincel. Então o maquiador não pode ficar lavando sempre, toda semana. Terminou o atendimento, vai lá e lava os pincéis todos, com sabonete, com água, molha, bota para secar. Isso aí não é legal para a cerda do pincel, deixar ela esgarçada e não é bom. Eu lavo meus pincéis regularmente, mas não toda semana e ao final de cada atendimento, por exemplo. É muito bom você ter um álcool isopropílico ou até mesmo um demaquilante bifásico. Funciona muito, é uma dica que eu sempre dou lá no meu Instagram, né? De limpar o pincel com demaquilante bifásico. Primeiro, porque não é legal você começar uma maquiagem com o pincel sujo de outra sombra. Porque a chance de manchar, de não ficar da cor que você quer, ou então de um olho ficar de uma cor e o outro olho ficar de outra cor, é muito grande, né? Porque o pincel já vai estar com uma carga de produto, aí quando você acrescentar em um olho, ele vai soltar aquela carga e quando for pro olho, já não vai estar mais a mesma quantidade. Então você acaba tendo que escurecer demais. Já aconteceu algumas vezes comigo, porque eu sempre valorizei muito limpar pincel de pele e não dava muita atenção para os olhos, né? Porque a gente tá trabalhando ali com pó, com sombra. Pincel de pele, esponjinha é primordial que vocês tenham uma quantidade um pouquinho maior. Caso você não tenha 3, 4 pincéis de aplicação de base ou então 3, 4 esponjinhas, a cada atendimento vai lá, dá uma lavadinha, torce bem a sua esponja, deixa ela limpinha, porque você está trabalhando ali colocando aquela esponja de pele em pele. Você tem que pensar que às vezes a cliente está com uma dermatite, um eczema, ou então ela tem a pele acneica e aquilo é uma inflamação, né, gente? É muito perigoso você trabalhar dessa maneira sem se preocupar com a higiene, porque o cliente repara essas coisas, tá? Outra coisa muito importante é você ter um álcool em gel. Sempre higienize a sua mão, lave a mão para o cliente sentir um cheirinho de limpeza, tá? Porque eu gosto de tocar a pele das minhas clientes, porque é só tocando na pele que você consegue sentir como ela tá, né? Às vezes uma pele seca, uma pele que está prestes a descamar, você só consegue sentir, só consegue ter esse sensorial encostando na pele, né? Então se você vai colocar os dedos na pele da sua cliente, você tem que saber que ela precisa ter segurança naquilo, saber que você higienizou suas mãos, que você lavou suas mãos, passou um álcool, né? E se preocupou com a asepsia antes de encostar nela. Façam isso. Tem o álcool isopropílico, um demaquilante bifásico, vocês podem usar papel toalha, podem usar lenço umedecido e façam a limpeza dos pincéis de vocês a cada atendimento. Rapidinho, tá? É uma coisa que leva, gente, uns 5 minutinhos. E pincéis de pele, onde vai base, onde você toca na pele, toca em espinhas, toca em alguma inflamação, sempre dá uma lavadinha, uma limpadinha de atendimento em atendimento. O cliente quer ver tudo limpo, tudo organizado, tudo bonitinho, pelo menos na hora de iniciar. Não tem problema fazer uma baguncinha e deixar a bancada bagunçada, até porque eu também deixo minha bancada bem bagunçadinha, mas a limpeza sempre em primeiro lugar, tá? Tenham responsabilidade, vocês estão trabalhando com uma pele. Se acontecer alguma coisa, a pele da cliente der algum problema depois do seu atendimento, ela vai colocar a culpa em você com certeza, mesmo que a culpa não seja sua. Então, deixa ela ver que você tá fazendo tudo como manda o figurino, tudo certinho, para que depois não tenha problema. Outro erro muito comum e inaceitável é a falta de profissionalismo. E quando a gente fala de falta de profissionalismo, a gente pode englobar várias coisas aí. Se você quer ser um maquiador valorizado e quer que seus clientes confiem no seu trabalho, você precisa entregar o melhor serviço que você puder. E isso não está associado apenas à qualidade da sua técnica. Porque você pode fazer o delineado mais perfeito do mundo, o esfumado mais perfeito do mundo, a pele mais perfeita do mundo, mas se você não prestar um bom atendimento para sua cliente, ela não vai te chamar de novo. Primeira coisa que vocês têm que entender é que o primeiro contato com o cliente é o mais importante. A forma com que você responde o seu cliente no seu WhatsApp, no e-mail, né? A forma que você usar para poder conversar com o seu cliente.
É muito importante ela se sentir à vontade com você, né? Conversar, você precisa dar atenção, você precisa mostrar pra ela que você está feliz por receber a mensagem dela, né? E que você se importa se ela vai fechar com você ou não. Então, quando você receber uma mensagem de solicitação de orçamento, crie um relacionamento com a sua cliente. Converse com ela, pergunte o nome, pergunte aonde ela te conheceu. Porque se foi pelas redes sociais, o que você está fazendo por lá está dando resultado. E se foi por indicação, você está prestando um bom atendimento. Então é muito importante vocês terem essa noção de onde aquela cliente veio, né? Então quando ela entrar em contato com você, pergunte o nome, trate ela pelo nome, trate ela bem. Sendo noiva, sendo madrinha, formanda, o que for. O bom atendimento deve ser prestado para todas as suas clientes. Todas. Porque tem muito isso, do maquiador que só dá atenção quando é noiva, né? Quando ele sabe que ele vai ganhar mais dinheiro. E isso é horrível. Porque aquela formanda que você está tratando bem, amanhã pode ser a sua noiva. Então tudo isso é muito importante. O primeiro contato é muito importante. Crie um relacionamento, converse, dê atenção, tire todas as dúvidas. Porque o mais importante ali é criar um relacionamento e não só enviar o orçamento de fato. Você precisa ser pontual. Isso é o mais importante. Porque a cliente, ela pode atrasar 15 minutos, 20 minutos, 1 hora, 2 horas. Sim, já aconteceu comigo, o cliente atrasar 2 horas. Mas no final, se tiver atraso, a culpa é sempre sua se você chegou atrasado. Como assim, Carol? O que você quer dizer com isso? Eu vou colocar um exemplo aqui pra vocês prático. Se você chegar 15 minutos atrasado e você tem o seu cronograma, eu posso atrasar 15 minutos, né? Porque aí eu tenho meu cronograma tá um pouco mais livre, então se tiver algum problema tá tudo bem. Não, você chegou 15 minutos atrasado e aconteceu alguma coisa ali. É muito comum madrinha atrasar, mãe do noivo atrasar, aconteceu um atraso ali. Uma cliente que você vai atender no meio daquele dia de noiva, por exemplo, ela atrasar e acabar atrapalhando todo o cronograma. A culpa no final vai ser dos seus 15 minutos. Sério, Carol? A cliente faz isso, faz isso. Ela vai colocar a culpa em você porque você chegou 15 minutos atrasado e se você tivesse chegado antes teria dado certo. E não quer nem saber se foi a madrinha, se foi a mãe. Então é muito importante a pontualidade, porque em primeiro lugar vem a sua responsabilidade como profissional e saber que você trabalha com horários. Gente, o trabalho do maquiador ele é cronometrado. Eu atendo de hora em hora. Se eu tenho um dia inteiro de atendimento, é uma cliente a cada hora. Então eu preciso prestar um bom serviço, prestar um serviço rápido e de qualidade, fazer a minha cliente se sentir à vontade, tudo isso em 1 hora. Então eu não posso me dar o luxo de me atrasar. E mesmo que aconteça algum atraso, eu tenho que ter total jogo de cintura para conseguir administrar. Carol, como que lida com isso? Existe uma fórmula para você conseguir lidar com isso? Experiência, gente. Hoje, com a experiência que eu tenho, é muito difícil eu deixar as minhas clientes atrasarem. Naquela época, eu até falava para os clientes, é importante estar na hora certa e tal, não sei o quê. Tinha medo, né, da cliente pensar que eu estava impondo alguma coisa. Mas hoje eu posso impor os meus horários para as minhas clientes, né? Por exemplo, todas as vezes que eu envio um cronograma de noiva, eu coloco lá os horários cravados, onde cada uma vai estar fazendo o quê? Enquanto a noiva vai estar fazendo penteado, uma vai estar fazendo a maquiagem, porque eu trabalho em revezamento com as penteadistas, tá? Se você fizer maquiagem e penteado, seu cronograma é feito de outra forma, porque você faz tudo. Então, eu trabalhando nesse revezamento, eu tenho todo o cronograma certinho em cada horário, e dentro desses horários eu boto os meus espaços, né, para caso ocorra atraso, para eu ter meu cronograma tranquilo. Mas eu sempre deixo claro para minha noiva, para cliente no geral, que qualquer atraso é de responsabilidade dela, porque eu sei que eu vou chegar no horário que eu marquei. Eu chego até antes, mas eu nunca chego atrasada. Eu não atraso 5 minutos, eu nunca chego atrasada. Carol, e se o carro quebrar, se acontecer algum imprevisto, se eu não conseguir chegar? Gente, vocês precisam sempre pensar no plano B. E isso é um fato. Se você vai atender num local que você não conhece, que é longe da sua casa, você não sabe exatamente o tempo que você vai levar para chegar lá, bota no GPS, calcula bonitinho. Se o GPS calculou 40 minutos da sua casa para o local onde você vai atender, sai de casa 1h30 antes. Ai, Carol, mas é muito tempo, eu vou ficar lá sentada esperando. Você vai ficar sentada lá esperando. Nunca deixe algo acontecer para atrapalhar o seu cronograma e o seu serviço. Porque eu tenho certeza que se você atrasar, por exemplo, meia hora, 1 hora, isso vai atrapalhar você num nível que você não vai conseguir nem se concentrar no seu serviço ao longo do dia. Preocupado com o horário, preocupado com o atendimento. Então, para você prestar um serviço de qualidade, o ideal é que você se mantenha na sua zona de conforto e na sua segurança. Chegue mais cedo, mas nunca chegue atrasado. Mais um erro de suma importância de pontuar: não respeitar o perfil e os gostos da sua cliente.
Eu sei que nós, como maquiadores, estudamos, né, e praticamos para saber exatamente o que fica bom para cada tipo de olho, para cada tipo de pele. Mas no final, é sempre o gosto da cliente que passa à frente de qualquer coisa. Você precisa ter jogo de cintura, você precisa saber conversar com a sua cliente, entender o gosto dela, entender o que ela quer, para que assim você consiga montar uma imagem personalizada para ela. Eu vou contar para vocês como que eu lido com a minha cliente quando ela chega. Se eu conhecer ela ou se eu não conhecer, né? Ela senta na minha cadeira e a primeira coisa que eu pergunto para ela é: o que você gosta e o que você não gosta quando o assunto é maquiagem? Só ali do que ela me falar, eu já vou ter ideia exatamente do que eu vou fazer nela e o que ela vai gostar. Porque é certo que ela vai falar pra você: eu não gosto de maquiagem muito escura, eu não gosto de maquiagem muito pesada, ou eu gosto de maquiagem mais pesada, eu gosto de um contorno mais marcado. E se ela não for muito clara com você no início, vai conversando. Por exemplo, se ela responder: eu não gosto de maquiagem muito leve, não gosto de maquiagem pesada. Mas pesada até que ponto? Contorno marcado, que você tá falando? Blush mais marcado? Uma sobrancelha mais pesada, mais delineada? Um olho mais escuro? Porque às vezes ela fala de maquiagem pesada, ela se refere só aos olhos, ou se refere só à pele. Então você faz aquele completo pesado, aí ela olha no espelho e vai falar assim: nossa, eu não tô me reconhecendo, eu falei pesado, mas não é esse ponto. Porque sim, gente, já aconteceu comigo. Carol, como que eu vou adquirir isso, essa experiência? Gente, é só o mercado que vai te dar essa experiência. Mas antes de tudo, se protejam. Hoje vocês têm a minha aqui para falar para vocês exatamente o que vocês devem fazer. Eu não tinha isso quando eu comecei. Tive que aprender na marra, tive que aprender na vivência. Mas se eu tô aqui falando pra vocês exatamente o que vocês precisam fazer para não cometer os erros que eu cometi, vocês precisam aproveitar isso. A cliente sentou na sua cadeira, conversa com ela, tira todas as dúvidas, deixa ela sempre à vontade. Se você ficar com dúvida ainda do que você tá fazendo nela, não sabe se ela tá gostando, vai mostrando pra ela. Eu não gosto muito de fazer isso, da cliente ficar vendo o processo da maquiagem, porque de uma certa forma o processo da maquiagem, ele às vezes é bagunçado, às vezes é feio, ela vai se olhar e vai achar demais. Então tem todo esse processo, né? Mas se eu tô sentindo que ela tá insegura, que ela não sabe exatamente o que ela quer, e eu também estou insegura, eu vou fazendo passo por passo. E aí, tá bom? Esfumado? Como é que tá? Essa é a grossura do delineado que você quer? Eu posso engrossar um pouquinho mais? Vai fazendo tudo aos poucos, porque cada cliente tem uma personalidade, tem um gosto. E por mais que você ache que a sombra verde vai ficar melhor do que a azul, o contorno marcado vai ficar melhor do que o contorno leve, o que você acha não vale mais do que o que o seu cliente acha. O que você acha não vale mais do que o que a sua cliente acha. Já teve várias vezes que a cliente sentou na minha cadeira com uma ideia errônea do que era bom pra ela. Normalmente ela vem com aqueles prints de Instagram, né, com aquela modelo com o olho com 42 polegadas de pálpebra, tipo a minha, e ela tem um olho super pequenininho, super caidinho, e aquela maquiagem marcada, cut crease, delineado, não vai ficar bom e não vai dar o resultado que ela espera. Então, com toda a minha carga, com toda a minha experiência profissional, eu sento com ela e converso respeitosamente. É muito importante. Você nunca pode virar pro seu cliente e falar: seu olho não dá pra fazer isso. Ou então, o seu olho não dá pra trabalhar dessa forma. Porque às vezes ela nunca olhou pro olho dela como algo que fosse um problema. Mas aí depois dela ouvir aquele profissional falando aquilo, ela vai passar a detestar o olho dela. Por que que o meu olho não pode fazer isso? Por que que não dá pra fazer isso? Tudo é a forma com que você se refere ao seu cliente. Quando ela senta para conversar com você, ela quer que você exponha a sua opinião profissional e diga para ela o que é melhor para ela e não o que não dá para fazer nela. Se ela chegar com uma foto, com uma técnica que não vai combinar, você vai respeitosamente sentar e conversar e vai explicar o que pode acontecer com o olho dela. Por exemplo, se a cliente tem um olho caído, uma pálpebra sobreposta e ela vem com uma maquiagem com cut crease, eu sento com ela e falo: a gente até pode fazer o cut crease. Sim, você pode fazer. Nunca fale que não dá, nunca fale que não pode, você vai estar ofendendo a sua cliente. Isso não é legal. Eu já cansei de ouvir clientes reclamando de outros profissionais que falaram: já falaram que não dá pra fazer delineado, já falaram que no meu olho não dá pra fazer isso, já falaram, eu já até cogitei fazer uma cirurgia pra poder tirar a pele de pálpebra. Gente, olha o quanto o que você fala pode ser destrutivo pra uma pessoa. E isso acaba com a sua credibilidade profissional. Acaba, vai por mim. Se ela tem um olho caidinho, né, com a pálpebra sobreposta e pede um cut crease, que é uma técnica de marcação de côncavo, você vai virar e vai falar pra ela: a gente até pode fazer, mas como a sua pálpebra ela é um pouquinho sobreposta, a pálpebra fixa pra móvel, aí você vem com aquela parte didática, explicando pra ela, pra você mostrar que você sabe do que você tá falando. Vai acontecer o seguinte: a gente vai marcar o corretivo e quando você ficar abrindo e fechando a pálpebra,
essa sobreposição da sua pálpebra vai fazer esse corretivo manchar. Então, daqui a 2 horas, essa marcação já não vai estar mais tão perfeita e talvez o corretivo fique embolando, vai te incomodar, vai ficar feio quando você fechar os olhos. Eu tenho uma técnica que eu acho que vai combinar melhor, que é nesse estilo que você quer, mas que vai ficar melhor pro seu tipo de olho. O que você acha? 99% de chance dela ir na sua. É muito difícil a cliente que depois de ouvir você como um profissional explicando pra ela o que funciona e o que não funciona, vai continuar batendo na tecla do que ela quer. Mas ela precisa ter confiabilidade e segurança na sua fala. Por isso, não chega dizendo que não dá pra fazer, que no olho dela não dá, porque a primeira coisa que ela vai pensar é que você não sabe fazer. Então você tem que mostrar pra ela que você não pode fazer ou que você não deve fazer por causa do tal motivo. E não porque o olho dela é caído, porque o olho dela não dá. Gente, isso é muito feio. Nunca façam isso com o cliente de vocês. E pra finalizar, sempre entenda o que ela quer, né? Antes de você fazer qualquer coisa, pergunte bem. Cor de batom também é outra coisa muito importante. Mostre pra ela os tons disponíveis, entenda se ela gosta de batom escuro ou claro. Dê 3 opções pra ela de batom, isso facilita muito quando você tá no atendimento. O que você quer? Um batom nude? Você quer um batom vermelho? Você quer um batom profundo vinho? Ela vai te dizer quais são os batons que ela gosta. Aí você pega 3 opções ali dentro da cartela que ela escolheu e mostra pra ela e fala, ó, aqui no braço, pra você ver o que você acha desse tom. Ou então passa um pouquinho na boca, deixa ela olhar, que é muito chato quando você aplica e a cliente diz, não gostei, troca, passa outro, porque isso acaba danificando a maquiagem acerca da boca. Então tenham processo por processo, tá? Principalmente quando a cliente não conhece seu trabalho, é a primeira vez que ela está sendo atendida por você, é muito importante você conhecer o gosto e respeitar a particularidade da sua cliente. Erro número 5 é o erro que talvez seja mais cometido pelos iniciantes ou seja mais cometido por maquiadores que não têm uma didática, um conhecimento da parte de colorimetria, que é errar o tom da base. Você pode fazer o esfumado mais lindo do mundo, o delineado mais lindo do mundo, mas se você errar o tom da base da sua cliente, ela nunca mais vai voltar. Pode crer, que já aconteceu comigo. Eu errei a base, hoje eu posso ser a melhor maquiadora do mundo, que a cliente não volta mais. Porque ela perde a segurança, né? Quando eu decidi me especializar em colorimetria, eu achei que eu ia me especializar em colorimetria porque eu ia aprender a fazer maquiagem colorida. Você vê, quando falta didática, né? Quando falta conhecimento para o maquiador, ele acha que a maquiagem é limitada. Mas não, a maquiagem não é limitada. A maquiagem é um mercado ilimitado. É um estudo, é uma didática ilimitada. Porque é uma arte que tem regra. Então, dentro da arte tem a expressão do profissional, mas existe também a regra da didática. A colorimetria, ela é a base do estudo do maquiador. Com a colorimetria, você consegue ter uma noção melhor de como funciona a formulação, tonalidade de base, misturas, cor sobre cor, porque às vezes a base é de uma cor quando ela tá na plaqueta e quando vai pra pele da cliente ela fica de outra cor e você não entende o porquê. Isso porque a cor reage em cima de outra cor. Você nunca vai misturar um amarelo com o azul e ele vai continuar amarelo. Não, ele vai ficar verde, porque você vai trabalhar uma cor em cima de outra cor. E com a pele é a mesma coisa. O subtom da pele, ela reage com o subtom da base. E se o subtom da base não combinar com o subtom da pele da sua cliente, vai ficar manchado, vai ficar ressaltado. E quando eu falo isso, eu não digo nem ficar mais claro. É errar o subtom mesmo. Às vezes você aplica a base, se o subtom dela não combina com o subtom da cliente, essa funcionalidade de cor sobre cor acaba deixando a base saltada e manchada. Às vezes fica rosa, às vezes fica laranja demais ou amarelo demais. Eu tenho certeza que você, maquiador profissional, que está me assistindo, que já tem alguma experiência na área, já passou por isso algumas vezes. Então, uma das coisas que eu sempre bato na tecla é: estudem, pesquisem, foquem mesmo na didática e no estudo e tudo que vocês podem investir para conseguir aumentar esse conhecimento de vocês. Não só em colorimetria, mas de maneira geral, para melhorar o seu esfumado, para melhorar o seu acabamento. Mas a formulação da base, gente, é muito importante. Se você acertar exatamente o tom da pele da sua cliente e deixar o acabamento da pele dela bonito, natural, você já vai ter 80% aí. Porque uma pele bem feita é 80% da maquiagem. Eu tenho certeza disso, vai por mim. Quando você faz uma pele bem acabada, bem feita, às vezes só de passar um rímel, fazer um leve esfumadinho, ou então colocar um cílio postiço, você já deixa a sua cliente maravilhosa. Então foquem nisso. Estudem bastante para vocês conseguirem entender como que funciona a colorimetria, mistura de cores, para você acertar no tom da base.
não ter risco de deixar a base mais clara, de deixar talvez uma pele preta acinzentada, que isso é muito ruim mesmo. Carol, como que a gente faz isso? Como que eu melhoro isso? Estudando e praticando. Se você não tem muito costume com isso, não deixe para praticar isso na hora que você está atendendo uma cliente que está pagando pelo seu serviço. Você vai praticar isso em casa. Pode usar suas bases, pode usar tinta guache, pode usar corretivo, e aí você vai misturando e vai vendo como que uma cor reage, entendendo as bases que você tem para trabalhar. Isso é muito importante. Às vezes você compra ali uma quantidade de base e você não sabe como que uma funciona em cima da outra. Hoje em dia, às vezes chega uma cliente na minha cadeira, uma noiva, só de olhar para a pele dela, eu sei exatamente a mistura que eu vou fazer na pele dela. Eu não preciso nem testar. Eu pego, faço a mistura, já entra automaticamente, porque o olhar clínico do maquiador é adquirido com o tempo mesmo de mercado. Vai chegar um momento que você vai conseguir identificar subtom de pele assim. Vai chegar um momento em que você vai conseguir acertar a mistura que você quer assim. Mas isso é com o tempo. Não deixe isso acontecer. Nunca deixe a base ficar mais clara. Carol, como que você faz esse teste de base se você não tem certeza? Eu sempre testo aqui, ó, na altura do colo. A maioria das clientes, né, tem a pele do rosto um pouco mais clara do que pescoço e colo. Então, nós temos que uniformizar isso, porque a gente está trabalhando com clientes que vai ser exposta à luz artificial, a flash de câmera. Então, se você, às vezes, seguir muito o tom do rosto dela e não uniformizar, quando bate um flash fica mais claro, fica fantasminha. Às vezes, pessoalmente, a cliente vai olhar e nem vai perceber aquilo, mas quando bater a foto, ela vai ver. Então, sempre converse com a sua cliente antes. Se ela tem uma tonalidade do rosto muito discrepante, a tonalidade do pescoço e do colo, pergunte pra ela. Então, ó, eu acho melhor a gente uniformizar, porque senão pode bater uma foto e você vai ficar com o rosto um pouquinho mais claro, tá? Muito importante vocês terem esse diálogo bem aberto. Aí ela vai dizer pra você se ela não se importa em você escurecer um pouquinho a pele do rosto, ou ela vai assumir o risco, como já aconteceu comigo, e a responsabilidade de manter a tonalidade do rosto porque não se sente bem em escurecer o rosto. Por isso que conversar com seu cliente é muito importante. Aí, nesse caso, quando a cliente fala, não, eu quero mesmo que fique o tom do meu rosto, não quero que uniformize porque senão vai ficar muito escuro e eu não vou me acostumar. Você vai pegar a sua base e vai testar aqui, ó, na linha da mandíbula. Aí você não testa nessa área. Quando você quer uniformizar, você joga um pouquinho de base no pescoço, um pouquinho de base no colo, e a base que desaparecer, que ficar mais ornada no tom da pele, é a base ideal para você aplicar no rosto. Porque às vezes quando você for jogar no rosto, você vai achar, nossa, tá escuro demais. Mas não, depois vai assentar, vai uniformizar tudo e vai ficar perfeito. Uma das coisas que eu bato mais na tecla com os meus alunos iniciantes é, de fato, a pele. Porque a pele parece que não, mas é o mais difícil. Porque você precisa entender formatos de rosto, tonalidade, cor sobre cor. E isso tudo é tanto conteúdo que deixa o famoso delineado gatinho obsoleto. Você passa a ter menos medo do delineado gatinho e mais medo da construção da pele. Só que a única coisa que falta para um maquiador que tem esse medo é didática e conteúdo, gente. Então estejam sempre acompanhando profissionais que falem sobre esse tipo de coisa. Comprem cursos de profissionais que falem esse tipo de coisa, né? Profissionais que lidam com o atendimento, né? Que trabalham com o atendimento. Porque quando você trabalha apenas dando curso, a sua modelo senta na sua cadeira, você faz exatamente o que você quer, você aplica exatamente o produto que você quer e com o costume, né? E com o tempo, você acaba perdendo a manha do atendimento. Você acaba esquecendo que quando você trabalha com atendimento ao cliente, é tudo diferente de quando você está dando um curso e você maquia uma modelo, né? Porque modelo, normalmente a gente maquia daqui até aqui, então às vezes a base pode até estar um pouquinho acima, que não vai aparecer quando for pra foto, né? Mas com o cliente é tudo diferente. O cliente não vai se preocupar se vai bater flash alto no rosto dela, ela não vai se preocupar se quando bater a luz ela não pode usar um flash mais alto, tudo isso o cliente não vai se preocupar. Então você tem que pensar em manter sempre a sua credibilidade para as pessoas que olharem as fotos dela depois falarem, gente, quem fez essa maquiagem, que linda, e não, gente, quem fez essa maquiagem, a cara dela tá igual um fantasma. Porque acontece, gente, é muito real. Ah, Carol, mas às vezes o rosto não fica mais branco por causa do pó, tem pó que estoura. Eu só peço pra evitar pó branco, tá? Pó translúcido branco. O pó, ele sempre tem que ter uma tonalidadezinha, ou puxada pro rosadinho, ou puxado pro amarelo, né? E tem que combinar com o subtom da pele da cliente. Mas pó estoura sim, se você usar branco e deixar excesso. Então nunca deixe excesso de pó na pele, nenhuma área com alguma concentração, porque quando bater a foto a câmera vai identificar. Basicamente, para você não cometer esses erros, você precisa estudar bastante, você precisa pesquisar bastante, precisa entender como o mercado funciona. Essa história de que maquiador só precisa saber fazer maquiagem, que não precisa estudar, gente, isso é uma mentira, isso já foi desmistificado há muito tempo. O estudo, ele é primordial para o maquiador. Conteúdo didático é 100% importante. E não importa o que falem para você, isso é um fato. Estudem bastante, invistam na carreira de vocês, não economizem quando o assunto é se tornar maior, se tornar melhor, porque sempre vai ter algo para você aprender, sempre.
Como eu falei no início, quando eu comecei não tinha ninguém para me dizer essas coisas. Ninguém para me dizer, Carol, quando uma cliente chegar na sua cadeira, converse, entenda o gosto. Eu sei que você gosta de fazer dessa forma, mas o gosto da cliente vai sobressair. Eu não tinha ninguém para fazer isso por mim, né? E hoje eu estou aqui fazendo por vocês, então eu quero que vocês aproveitem da melhor maneira possível. Eu estou fazendo você economizar dinheiro e tempo para você elevar o nível de forma mais rápida. Sempre que a gente inicia alguma coisa na nossa vida, né, alguma mudança em si, uma profissão que é algo muito importante, vai ter dificuldade, gente, no início. Não tem pra onde correr. Você vai passar por dificuldades, vai ter momentos que você vai pensar em desistir. Mas pensa, se o primeiro obstáculo que eu passei, eu tivesse desistido, hoje eu não estaria aqui. Então o mais importante é vocês acreditarem em vocês mesmos e continuarem independente do que vocês passem. Você tem que ter em mente que o fracasso não é quando você erra. O fracasso é quando você desiste. E eu tenho horror à desistência. É uma coisa que não combina comigo, nunca combinou. Eu sei o que é começar do zero. Sem apoio, sem dinheiro, com o material básico e às vezes até sem material, porque o que eu tinha não era o suficiente para atender todos os tons de pele, todos os tipos de pele. Eu sei exatamente o que é isso, gente. Vocês não estão sozinhos, não. Mas se eu tivesse desistido lá no início, se eu tivesse dado ouvido às pessoas que falaram que eu não ia conseguir, né? E tivesse seguido outra profissão, talvez para agradar a minha família, talvez para agradar as pessoas à minha volta, será que eu estaria feliz? Será que eu estaria realizada? Porque hoje eu tenho 24 anos de idade, eu tenho meu ateliê, a maquiagem é tudo pra mim, eu vivo da maquiagem e vivo muito bem da maquiagem. Eu sempre costumo dizer que eu tenho uma ambição do bem, que as pessoas às vezes escutam a palavra ambição, falam, nossa, a ambição é algo ruim. Não, a ambição ela não é algo ruim. Quando você não passa por cima das pessoas, quando você tem o seu tempo e quando você quer passar por cima de você mesmo, é o que eu sempre falo, né? Você não precisa passar por cima de ninguém para chegar lá, mas você precisa passar por cima de você mesmo. Superar os seus limites, superar aquilo que você enxerga como limitação na sua vida. E eu sou uma pessoa ambiciosa, eu tenho uma ambição do bem. Eu sempre quero coisas novas, eu sempre quero alcançar mais. Eu não sou uma pessoa que costuma ficar parada naquele lugar e se conformando. Não, eu sempre quero alcançar mais, eu sempre quero aprender mais, eu sempre quero subir mais um degrau na minha carreira. E não é ruim você ter ambição, não é ruim você ter vontade de ser mais. Apenas faça o que você tem que fazer por você mesmo e para de olhar as pessoas que estão à sua volta. Porque às vezes olhar pessoas que estão em lugares que você ainda não chegou te desanimam, fazem você pensar que você não vai chegar lá. Mas isso não depende de ninguém, isso só depende de você. As coisas começaram a melhorar muito pra mim quando eu parei de me lamentar e trabalhei e busquei. E eu ainda estou caminhando para alcançar algo muito maior. Hoje eu estou no nível da minha carreira que quando eu iniciei há anos atrás, eu jamais imaginei que eu ia chegar. Eu nunca pensei que a maquiagem poderia me levar ao lugar que eu estou hoje. Mas nem sempre foi assim. Para chegar até aqui, eu pisei em muitos espinhos, eu passei por muitas coisas negativas e eu tive que passar por cima de tudo isso. Talvez você esteja passando por alguma coisa agora. Talvez você esteja pisando em espinhos agora. E talvez você não enxergue o que você possa conseguir conquistar. Mas não desista. Não desista nunca. Eu tenho certeza absoluta que vai valer a pena. Aquilo que eu amo fazer, que é a maquiagem. E eu, com 21 anos, eu só espero estar na idade dela. Não está muito distante como ela está. Ela é realmente a minha inspiração. Maquiar sempre foi meu sonho. Hoje, quando eu tô trabalhando, quando eu tô maquiando, eu sou eu. Eu acho que isso é a forma mais bonita de conseguir expressar o que eu sou quando eu tô maquiando. Maquiador, eu acho que é onde eu me sinto mais completo. É onde que eu posso dar aquilo que eu sei e ir além. Eu encontrei o meu verdadeiro amor. Por mais que eu ainda queira me graduar em outra coisa, eu vejo a maquiagem pro resto da minha vida. Eu quero te dizer uma coisa, nada além de você pode te impedir de alcançar o sucesso como maquiador profissional. Eu quero te dizer uma coisa, nada além de você pode te impedir de alcançar o sucesso profissional. O mercado precisa de profissionais apaixonados e inconformados. E quando eu digo inconformados, é profissionais que não se conformem em ver a desvalorização que nós profissionais da beleza passamos, né? Eu estou, na verdade, sempre estive disposta a lutar por isso, porque eu nunca deixei ninguém falar que eu era menos só porque eu era profissional da beleza. Que
por eu ser maquiadora, eu não valia tanto como um médico, como um advogado. Isso eu nunca deixei ninguém falar pra mim. Então, eu não tô lutando agora, eu já luto desde que eu iniciei. E eu quero contar com vocês. Eu quero que vocês se tornem esse tipo de profissional, valorizado e inconformado. Porque é muito importante você ser apaixonado pelo que você faz, porque a paixão pelo que você faz, ela transforma toda uma percepção. E eu vou precisar de você comigo, eu preciso que você lute junto comigo para acabar com esse preconceito, para acabar com esse discurso, né? Que o profissional da beleza não vale tanto quanto qualquer outro profissional. Se você chegou até aqui, se você me assistiu até aqui, é porque eu sei que eu posso contar com você. Bom, gente, eu vou encerrar essa primeira aula para não ficar muito extenso. Eu já falei pra caramba, né? Mas já tá na hora da gente encerrar. Então eu quero que vocês me contem aí o que vocês acharam, né? Comenta aqui embaixo, talvez alguma experiência que você tenha passado como profissional ou algum medo que você tenha, né? Se vocês querem saber mais alguma coisa, a gente vai estar aqui para poder tirar as dúvidas de vocês. Aproveita para deixar o seu feedback sobre a aula também, dizer o que você achou, o que essa aula modificou no seu pensamento em relação ao mercado, em relação ao seu trabalho. É muito importante para mim saber o que vocês acharam, para saber se eu estou conseguindo atingir as expectativas de vocês com esse conteúdo. E essa é só a primeira aula, gente, porque ainda vai ter muito conteúdo prático, teórico, muita coisa maravilhosa para vocês aproveitarem para a carreira de vocês. Isso aqui é só o começo. Na próxima aula eu vou mostrar para vocês o passo a passo de um atendimento completo, porque assim eu vou conseguir de uma certa maneira ilustrar tudo que eu falei pra vocês aqui, assim vai ficar mais prático pra vocês entenderem. Eu coloquei um pouquinho do corretivo aqui na minha plaquinha. E por que eu vou usar o corretivo amarelo? Eu consigo visualizar suavemente um fundo um pouco arroxeado nas olheiras da minha modelo, né? As necessidades do rosto da sua cliente para saber exatamente aonde você deve aplicar e se você deve aplicar o contorno naquela área. Se você não tiver um blush em creme, você pode aplicar um blush compacto antes de selar a pele, que também vai ajudar melhor a fixar. E depois de você assistir essa aula, eu tenho certeza que você vai melhorar 90% do seu atendimento e conseguir rentabilizar isso de uma forma realmente satisfatória. Então é isso, gente. Um beijo! Eu comecei a descobrir o mundo da maquiagem com a arte, né? Eu gosto muito de desenhar, então eu vinha me destacando nas minhas aulas de arte na escola. E quando eu fiz 17 anos eu decidi que eu queria trabalhar com arte, mas não sabia o que. Também gostava muito da área da beleza, fiz meus pais investirem em mim nessa área, porque é uma área que você sofre muito preconceito, né, principalmente dos nossos pais. Então, mas eles investiram, e aí eles queriam que eu fosse esteticista. Mas eu falei que não, que eu queria alguma coisa voltada para a arte. E aí eu fiz o meu primeiro curso profissional de automaquiagem, né? Que foi o curso no Senac, onde ali você se forma, se prepara para tudo. Eu não sabia que esse seria meu forte e seria o meu futuro. Então eu fiz esse curso e aí depois disso eu comecei no Instagram a procurar. Eu não sigo uma maquiadora. Então eu fui lá seguindo, e aí eu encontrei a Carol. Quando eu comecei a seguir, né, essas maquiadoras, eu fui selecionando aquelas que se pareciam mais comigo, em tudo. Então, assim, eu fui começando a entender a história da Carol, e por isso que eu me emociono demais, porque, como eu falei, a gente sofre um preconceito onde os nossos pais não aceitam, né? Assim, acham que isso não é uma profissão. Então, quando eu vi a história da Carol, quando eu vi que ela era tão nova e já se sentia tão realizada, eu me inspirei muito nela, muito mesmo. E foi isso que me deu mais vontade de fazer. Ela ser tão nova, né, quanto eu, e ser tão realizada, ser realmente uma pessoa de sucesso, sabe? Eu aprendi que o sucesso não é dinheiro, não é fama, mas sim você se sentir realizado. Então, quando eu vi isso e que ela passava isso nos cursos dela, eu falei, eu tenho que fazer o meu primeiro curso VIP com essa mulher. A gente faz o curso profissional
em uma instituição onde a gente acha que vai aprender tudo, mas a gente sai de lá, a gente fica meio tipo desesperada, tô desesperada, e eu não sabia como atender. Fui me virando, né? Mas o curso VIP com a Carol, ele foi para agregar, claro, só que também, como já foi dito aqui, eu não esperava o tanto de entrega, de conteúdo, a técnica, né? A gente espera ali, vamos aprender 2 técnicas de olhos, pele, mas ela entrega muito mais. Então isso me agregou na parte da colorimetria, descobrir tons de base, saber uma coisa que eu achava que sabia, mas não sabia. Então quando eu fiz o curso VIP, ele me agregou em tudo. Depois disso eu só tive sucesso nos atendimentos, muito mesmo, tive muito mais procura, porque também comecei a atender muito mais, né, por conta das minhas fotos, de tudo que eu tinha aprendido no curso com a Carol. E antes eu não fazia ideia, né? A gente ficou um dia inteiro fazendo o curso e foi mais que suficiente, vamos dizer assim. Foi muito mais rico do que 6 meses que eu fiz no curso profissional. Ela se entregou, de verdade, se entregou, e dentro do que foi prometido, eu teve o conteúdo e teve muito mais. Então depois a gente nem se importa com o valor que foi investido ali. Só de olhar para ela e ver tudo que ela passou, a vida dela, me inspira muito. Isso me mudou como pessoa e como profissional. Então também nos meus atendimentos, mesmo que não tenha sido o foco do nosso curso, nos meus atendimentos eu mudei completamente, e toda vez que eu faço alguma coisinha de errado, vamos dizer assim, eu lembro, e a Carol me puxou no pé nisso aqui, então eu vou melhorar, vou consertar e vou fazer como ela ensinou. Mudou o atendimento com o cliente. Mudou também a minha forma de ver o mundo da maquiagem e de enfrentar as barreiras, né? Tudo isso que vem contra a gente, né? Nós maquiadores, defendendo aquilo que eu amo fazer, que é a maquiagem. E eu, com 21 anos, eu só espero estar na idade dela, não está muito distante como ela está. Ela é realmente a minha inspiração. Eu me vejo no futuro, já sou maquiadora, mas eu me vejo no futuro sendo mais realizada e realmente uma maquiadora de sucesso.